Ah, mas você sabe por que o Palmeiras é chamado de porco? Oi, eu sou o Matheus Camargo e hoje eu vou contar o porquê o Palmeiras abraçou o porco como seu mascote, um animal não tão convencional e que saiu de uma história não tão legal assim. Como disse, vale destacar que a história não começa de uma forma tão bonita para o Palmeiras, segundo rivais do futebol brasileiro. Isso porque o apelido porco no Palmeiras começa a ser levado ao clube por conta de uma tragédia envolvendo o rival Corinthians. Em 1969, dois jogadores do Corinthians, o lateral Lidu e o atacante Eduardo, sofreram um acidente de carro e morreram. Eles eram titulares absolutos do Corinthians, que fazia boa campanha até aquele momento no Campeonato Paulista e tinha a esperança de quebrar o tabu. O Corinthians não conquistava um título desde 54. Ocorre que no momento do acidente, da morte de Lidu e Eduardo, as inscrições do campeonato já estavam encerradas. Foi então que o clube foi à Federação Paulista e pediu a autorização especial para inscrever outros dois jogadores na vaga dos dois atletas que morreram. Poucos dias depois do pedido, os 14 clubes, incluindo o Corinthians, foram à Federação Paulista para discutir a possibilidade. A ideia é que esse pedido do Corinthians só seria liberado caso houvesse unanimidade dos 14 clubes do Campeonato Paulista. E a discussão, segundo a imprensa da época, sequer se prolongou. Isso porque já no quinto voto, o Palmeiras se apresentou e se mostrou contrária à inscrição de outros dois jogadores por parte do Corinthians. Vale destacar que São Bento de Sorocaba, Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani e Ferroviária votaram sim para a inscrição de outros dois jogadores. Mas o Palmeiras, o quinto voto, votou não. Então os outros clubes sequer participaram da discussão. Na ocasião, o diretor do Palmeiras de futebol, José Jimenez Lopes, deu a explicação dele para a negativa no pedido do Corinthians. Segundo ele, o pedido do alvinegro deveria ser feito primeiro à CBD, atual CBF, e à FIFA antes de pedir a autorização dos clubes, já que órgãos maiores deveriam definir se poderiam ou não ser inscritos jogadores depois da fase final das inscrições. Essa foi a alegação do diretor do Palmeiras, negando a possibilidade ao rival. Bom, após o ocorrido, o presidente do Corinthians, Vadi Elu, na época, teria dito nos bastidores que os palmeirenses tinham espírito de porco. E foi a partir daí que começaram as provocações dos rivais ao Palmeiras. E não foi por pouco tempo, foram 17 anos com o termo espírito de porco acompanhando o clube alviverde. Até que, em 1986, enfim, o Palmeiras abraçou o apelido. O responsável pelo Palmeiras ter aderido ao porco foi o diretor de marketing do clube na época, João Roberto Gobato, que chegou a conversar com uma socióloga para entender o que poderia ser feito, já que a questão do espírito de porco já incomodava o clube. Segundo o diretor de marketing, essa socióloga deu a entender que, abraçando o apelido, tudo poderia mudar, já que esse termo jocoso, espírito de porco, se perderia, porque o Palmeiras, enfim, seria o porco de fato. Ele então teve o apoio da Mancha Verde e da TUP, as duas maiores torcidas organizadas do Palmeiras na época, e começou a inserir o porco na história do Palmeiras. O primeiro ato foi em 1986, mesmo ano, antes de um clássico contra o São Paulo no Morumbi, quando, antes do jogo, torcedores organizados dessas duas torcidas entraram no gramado e deram uma volta olímpica com um porco nas mãos. Uma semana depois, o meia Jorginho, principal jogador do Palmeiras naquele ano, posou para a capa da revista Placar com um porco no colo. E na revista apareceu estampado um grito que acompanha o Palmeiras até hoje. Dale porco, dale porco, dale porco, dale porco, dale porco, dale porco. Vale lembrar, o mascote do Palmeiras é e sempre foi o periquito, mas o clube abraçou tanto o porco que, de fato, hoje o clube tem dois mascotes, o periquito e o porco. Hoje, o Palmeiras é um dos poucos clubes que pode dizer que tem dois animais como os mascotes. E aí, você sabia?